Os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecidos como Santo dos Últimos Dias, ou mais popularmente conhecidos como os Mormons, fazem parte de um grupo religioso restauracionista iniciado ainda no século XIX, nos Estados Unidos e liderado inicialmente por Joseph Smith Jr., definido pelos seus seguidores como o primeiro profeta desta época, ou como costuma ser chamado por fiéis, profeta da restauração. Nós recebemos os missionários aqui no estúdio da TV Erechim para falar sobre esta missão a eles designada. Acompanhe. Em tempos de pandemia, em tempos em que o mundo todo mudou, a forma de se relacionar, a forma de interagir, a forma de trabalhar, estudar, enfim, a nossa vida antes da pandemia era de uma forma e pós-pandemia ou com a pandemia totalmente diferente. Mas uma coisa que não pode e não deve mudar é a nossa fé, a nossa vontade de fazer o bem, a nossa missão nessa vida que é servir. Servir ajudando, servir colaborando, seja com a nossa comunidade, seja no frio agora, onde muitas pessoas não têm muitas vezes um cobertor para se aquecer. E para falar um pouquinho sobre esta missão de vida que é ajudar, que é fazer o bem, está aqui conosco os missionários Elder, assim como são chamados, Santos Lima, e também o Elder Guimarães. E eu aproveito esse início de entrevista para mandar um abraço e agradecer a família desses missionários da cidade de Belém do Pará e também do Amazonas, que permitiram que os seus filhos estivessem aqui conosco nesta missão importante. Eles são mormons e fazem um trabalho voluntário aqui na cidade de Erechim. E com certeza muitas pessoas têm dúvidas do que é realmente a missão deles e eles estão aqui para conversar diretamente com você que está aí em casa. Então, preste atenção no que eles vão nos contar. Bem-vindos. Muito obrigado. Para começar, o que é os mormons? Vocês podem explicar? Os mormons, né, como as pessoas elas nos chamam, na verdade nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E Mormon é um apelido que as pessoas deram por causa do livro de Mormon, né, que não é uma outra Bíblia, mas é um outro testamento de Jesus Cristo, assim como o Velho e o Novo Testamento, né. Vocês fazem parte da igreja e estão escolhidos para evangelizar. Como é que funciona esse sair de casa tão jovem para ir para uma cidade onde vocês não conhecem absolutamente ninguém, não conhecem os costumes da cidade e tem que fazer um trabalho de evangelização? É uma experiência muito boa. Tipo, a gente não escolhe qual estado ou qual país que nós vamos, mas nós estamos aqui por amor às outras pessoas, para ajudar as outras pessoas a se aproximar mais de Deus, Jesus Cristo, e para ajudar elas a se sentirem muito bem no momento mais difícil que estão passando, né, que é na pandemia. Como funciona a igreja de vocês? É como a nossa igreja evangélica? É como a nossa igreja católica? Como funciona as missas, os cultos? O momento que vocês se reúnem com a igreja para estudar a Bíblia? Acontece da seguinte maneira, nós nos reunimos no domingo, né, geralmente de manhã, algumas são à tarde, mas na igreja nós temos os discursos, né, não só um pastor falando, não só o bispo falando, como a gente chama, mas pessoas que têm a oportunidade de discursar e elevar outras pessoas também. Então, nesse dia nós vamos à igreja para estar juntos e aprender juntos, não só do bispo, não só de líderes, mas das pessoas normais também, que têm experiências normais e que podem elevar uma a outra, né? Então, funciona mais ou menos assim no domingo. É só no domingo que a igreja se reúne. Isso. A gente conhece um pouquinho da história da igreja, porque nós temos aqui também um programa com o pastor Edgar, que é um nosso parceiro, e ele vem fazendo esse trabalho de evangelização já há muitos anos e tem dado um resultado surpreendente, porque muitas pessoas, o único momento que elas podem ter uma palavra de Deus, fazer uma oração, é quando o pastor está falando. Como é para vocês estar indo de porta em porta e muitas vezes não ser atendido pelas pessoas? Muitas das vezes as pessoas, às vezes elas se recusam de falar com nós. Mas a gente já está um pouco acostumado com isso. Certo. Mas a gente continua a procurar as pessoas que realmente elas querem ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Nós estamos aqui para ajudar todo mundo, não importa quem seja. Talvez naquele momento não seja o momento certo para ela, mas talvez os outros missionários que vão passar aqui, pois num outro ano, daqui a 2 anos, eles podem achar essa pessoa novamente
e fazer o mesmo propósito que estamos aqui. O mundo vai acabar? Bom, A gente não sabe, só Deus sabe realmente. Então, tudo na vontade de Deus. Essa pandemia que assolou o mundo todo, era previsto na Bíblia que um dia nós teríamos uma peste tão grande assim? talvez a gente não sabe se essa pandemia, né, os últimos acontecimentos reais, assim, da Bíblia. Mas a gente sabe que tudo tem uma preparação, né? Como a pandemia, ela ensinou bastante que os nossos lares, eles têm que ser um lugar de refúgio, né? Onde o nosso Salvador Jesus Cristo, ele possa habitar. E com isso as pessoas, elas possam ter o seu lar como um lugar onde eles possam aprender juntos. Então a pandemia aproximou as famílias, né? Deu essa oportunidade para que as pessoas pudessem estar mais juntas, pudessem fazer o seu lar como uma igreja, né? Onde a gente vai se reunir e a gente vai ser elevado. Ok. Qual o poder da oração e da palavra no impacto na vida das pessoas? A oração eu gosto muito por causa que ela tem um real poder. Muitas das pessoas acreditam nisso. E realmente eu tenho o testemunho de que a oração, realmente Deus escuta nós. Se a gente está num momento mais difícil, Deus vai nos escutar. Quando estamos em momentos momentos bem bons, mesmo assim Deus vai escutar nós. A oração é principal, né? Na igreja e na vida pessoal também. Nós podemos todos fazer uma oração porque Deus vai estar sempre nos ouvindo e vai estar respondendo como dúvidas, como por que existem tantas igrejas, sendo que existe só um Deus, né? O porquê nós estamos aqui e para onde que nós vamos depois da morte. E realmente Deus pode nos responder. E esse é um questionamento que muitas pessoas se fazem. Para onde nós vamos depois da morte? Sim. A gente ensina essas palavras de Cristo por meio do evangelho dele. Então, existe também o plano de salvação que Deus fez para nós, que nós chamamos de plano de felicidade. E nós tiramos essas dúvidas de onde nós vimos antes de nascer, né? O porquê estamos aqui e para onde que nós vamos depois da morte. Então, depois da morte, por causa de Jesus Cristo, nós vamos ressuscitar um dia. Porque ele deu o exemplo, ele ressuscitou depois de 3 dias, né? Mas antes disso, a gente vai estar num mundo chamado mundo espiritual. Seremos julgados? Sim, seremos julgados pelas nossas obras aqui na Terra. Ok. Quando vocês saem de casa para vir para uma cidade, por exemplo, vocês saíram de Belém do Pará, do Amazonas, é muito longe, muito distante daqui. Como é que fica o contato com a família, com pai, mãe, irmãos, amigos? O contato acontece uma vez por semana, geralmente na segunda, né? Onde a gente pode ter esse contato com a família, onde a gente pode, como se fosse uma pausa do trabalho missionário, para que a gente pudesse também conhecer um pouco da cultura, né? Para que a gente possa saber como é. Então, geralmente acontece na segunda, para que a gente possa falar com a família, relatar como é que foi a semana. Então, é um dia dedicado a isso, né? E preparação também à semana, lavar as roupas, cuidar da casa, e para que a gente não precise se preocupar com isso durante a semana, né? Para que a gente possa focar só nisso aqui. Você falou justamente no que eu ia tocar agora, nessa questão da casa. Vocês chegam aqui, já tem uma casa, um apartamento preparado para vocês, com uma estrutura de casa, com um conforto de casa. E como é que vocês mantêm tudo isso? A gente chega aqui, já tem uma casa já. E a gente não paga as contas da casa, quem paga é a igreja. A gente está aqui só para trabalhar na obra do Senhor. E também é uma casa normal. Tem cama, tem fogão, tem geladeira, tem tudo. Só não tem a TV, né, que pode nos atrapalhar no trabalho da obra do Senhor. Vocês são recompensados financeiramente por isso ou é um trabalho 100% voluntário? É um trabalho 100% voluntário. Às vezes, talvez tenha pessoas que pensem, eles estão ganhando alguma coisa. Não, a gente não está tendo uma poupança para a faculdade depois, não. É realmente um trabalho totalmente voluntário. E depois que esse trabalho terminar, né, trabalho de 2 anos, a gente volta para casa e a gente continua a nossa vida normalmente, estudando e depois arranjando emprego e aí sim ganhando. Pois é, essa pausa que vocês fazem aí de 2 anos, não interrompe sonhos, por exemplo, de cursar uma universidade, de se destacar no mundo corporativo? Não, por causa que depois de 2 anos a gente vai voltar. Claro que a gente vai perder 2 anos, né? Sim. Mas
eu sei que o Senhor pode me abençoar, porque eu fiz essa obra para ajudar as outras pessoas aqui no Rio Grande do Sul. E eu sei que realmente, se nós ajudar o próximo, a gente vai ser muito abençoado. E por que vocês, tão jovens, com ainda o frescor da idade, que a gente quer viajar, quer explorar outros universos, resolveram se dedicar a esta missão, que parece ser fácil, mas ela não é fácil. Vocês estão aqui sozinhos na cidade. Porque acho que uma frase que definiria é que vale a pena. Vale a pena deixar 2 anos da nossa vida, vale a pena deixar casa, família, emprego, faculdade, até mesmo às vezes namorada, para vir servir uma missão de tempo integral. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: nós deixamos nossa família por 2 anos para que outras famílias possam ter tudo pela eternidade. Então, realmente vale muito a pena e a gente tem plena confiança e esperança e fé de que o Senhor ele realmente vai abençoar a gente. Talvez financeiramente, não sei, talvez fisicamente, eu não sei, mas eu tenho certeza que Ele vai dar felicidade e paz para todos os missionários que servem uma missão de tempo integral. Então, a palavra que define é vale a pena, totalmente. Vocês são missionários hoje. Passou 2 anos, vocês deixam de ser missionários ou dentro da igreja vocês se tornam missionários locais? Então, a gente, depois de 2 anos, a gente deixa de ser elder, a gente tira essa plaqueta. Mas mesmo assim a gente continua a ajudar outras pessoas. Mas a gente continua na vida normal, como estudar, namorar, né, vamos dizer assim, trabalhando também. Mas mesmo assim a gente vai continuando a ajudar as outras pessoas na nossa cidade e ajudando os outros missionários também que estão na nossa cidade. Nesse tempo que a gente está vivendo essa pandemia, muitas pessoas não aceitam que alguém entre em sua casa ou não param para ouvir o que alguém está falando. Como é que tem sido esse trabalho de evangelização de vocês aqui em Erechim? A gente tem feito muito pela internet, né? A tecnologia ela tem sido uma bênção para as pessoas, para a gente também. Como a gente não pode sair batendo porta mais como a gente fazia, certo. E antes da missão eu pensava que eu ia fazer isso, mas aí chegou a pandemia, aí tudo mudou. Mas agora se tornou um pouco mais fácil, né? Tipo, a gente pode chegar onde batendo porta a gente não conseguia. A gente não conseguia chegar no 5º andar de um prédio, a gente não conseguia chegar no 10º andar, porque a gente não conseguia bater porta lá. Mas pela tecnologia nós conseguimos falar com todas as pessoas. Independente de onde estejam, nós podemos falar. Usando o WhatsApp, falando por videochamada, por ligação normal. Então o trabalho ele não parou. A pandemia chegou, mas o trabalho ele não parou. O Senhor ele abençoou para que a gente pudesse continuar essa obra avante. E a gente faz desse jeito, todos os dias pela internet. De que forma vocês têm ajudado as pessoas? Vocês têm encontrado mais pessoas doentes, mais pessoas com problemas de relacionamento? Como é que tem sido isso? O que vocês têm visto nessa evangelização? A gente encontrou muitas pessoas que estão doentes espiritualmente e também de relação também, quem já vivenciou isso. São várias dificuldades que as pessoas têm. Quem não tem, né? Nós, missionários, também temos dificuldade. Verdade. Todos nós erramos também. Eu, Helder Guimarães, eu erro todos os dias. Mas o Evangelho de Jesus Cristo ajuda as pessoas a saber que por meio de Jesus Cristo, todos os dias podemos nos arrepender. Todos os dias podemos sentir o perdão de Deus em nossos corações e em nossas vidas também. E isso que nós queremos mostrar às outras pessoas. Que Deus ele deu oportunidade para nós, para nos recomeçar todos os dias. Aqui em Erechim as pessoas podem participar da igreja de vocês ou é uma coisa fechada, exclusiva? Existem algumas regras ou não? Eu gosto de pensar que, às vezes as pessoas pensam, é algo fechado, é algo secreto, pois né? É. Quando na verdade qualquer pessoa que passar na frente da igreja vai ver a placa da igreja, né? O nome da igreja e bem embaixo vai estar, visitantes são bem-vindos. Qualquer pessoa que for lá na igreja vai ser muito bem recebido. É só entrar ou chamar alguém e alguém, bora lá ver, bora assistir, né? Como já aconteceu quando eu estava em Nova Santa Rita, em Canoas, nós estávamos tendo a reunião, né, o culto, e aí um homem, ele simplesmente entrou e quis assistir, e aí ele entrou, foi muito bem recebido, e depois na outra semana ele veio de novo, e na outra ele veio. Então, é algo que todas as pessoas elas podem participar e vão ser muito bem recebidas. Como é que a igreja se mantém e como é que ela mantém vocês aqui? Porque o custo deve ser alto, né? Por deslocar da família de vocês, manter toda essa estrutura. Como é que funciona isso? O dízimo, ele serve para isso.
né? O dízimo que os membros eles dão serve para isso. Os líderes eles não ganham. Também um chamado na igreja é um chamado voluntário. Certo. Um líder que é chamado para servir como bispo, no caso, ele faz isso voluntário. Ele tem um trabalho dele, ele tem as responsabilidades dele fora da igreja, mas na igreja ele não ganha nada. Então, o dízimo ele é administrado assim, para que as pessoas possam ouvir as palavras dos missionários, para que sejam feita a manutenção das capelas, da igreja, para que as manutenções possam ser feitas. Então, o dinheiro do dízimo, que é do Senhor, ele vai para a obra do Senhor, para a casa do Senhor e para que essa obra ela possa ir avante. Vocês realizam outras atividades de voluntariado, como, por exemplo, recolhimento de roupas, recolhimento de cobertas, de alimentos para doar para as comunidades? Lá na igreja, né, lá no centro da cidade, a igreja ela aceita doação de roupas de frio, né, para ajudar as outras pessoas que estão necessitando, né. E também tem um outro programa que é mundial, que se chama Mãos que Ajudam, certo, que é para ajudar todas as casas, todas as coisas que estão precisando, as pessoas de ajuda, de o que elas estão precisando, sobre roupa, sobre a casa, o quintal, né? E a gente vai lá e a gente ajuda. Então, a filosofia da igreja é semelhante a outras igrejas, que é um templo de oração, um templo de união, onde as pessoas podem ir fazer sua novena, não muda nada das outras igrejas, é isso? Eu acredito que muda um pouco, porque, como a gente falou, né, a gente tem o livro de Mórmon e tem algumas outras doutrinas que é de Cristo e que nós seguimos, né, falando como... Nós falamos muito com as pessoas sobre a fé, o arrependimento, né, o batismo e o Espírito Santo que a gente pode receber como companheiro e perseverar até o fim. E nisso a gente ressalta a autoridade de Deus, né, que precisa ter. Então, o que muda é que hoje nós também temos um profeta e 12 apóstolos vivos, chamados por Deus, né? Então, nós temos o poder e a autoridade de Deus para agir em nome dele. E a igreja ela é guiada por revelação, né? Hoje a gente fala que eu gosto de falar que a igreja ela tem duas coisas. Uma, ela é guiada por revelação, ela é verdadeira e ela é viva. Verdadeira porque foi restaurada por Cristo. E ela é viva porque ela continua a ter revelação do próprio Salvador Jesus Cristo, né? Então, isso que diferencia um pouco. Tá, e você falou em apóstolos e quem é o que coordena a igreja e quem são esses apóstolos? São pessoas aqui de Erechim? Não, eles são lá dos Estados Unidos. Tem brasileiro, tem americano e assim vai. E o profeta, ele se chama Russell M. Nelson. Ele é bem reconhecido como cirurgião cardíaco, né? Então, muitas pessoas conhecem lá ele, provavelmente aqui também, ele passa no programa assim. E ele ajuda o povo, né? Como é o papel do profeta. Sim. A gente não adora ele, a gente não adora ninguém. Mas a gente respeita ele. Assim como Moisés foi um profeta, né? Assim como Noé também foi um profeta, ele também é um profeta para ajudar as pessoas a se orientar e continuar no caminho de Deus. Foi um prazer recebê-los aqui na TV Erechim. Obrigada por ter nos contactado para falar um pouquinho sobre a missão de vocês. Parabéns a vocês por estarem fazendo o bem, fazendo algo pela nossa sociedade aqui em Erechim. Parabéns às famílias de vocês que permitiram este contato que vocês estão tendo aqui na nossa cidade. E quando um missionário bater a sua porta, o receba com educação e ouça o que ele tem para falar. Alguma coisa vai servir para você. E sucesso nessa missão, hoje em Erechim, amanhã não se sabe aonde vocês podem estar, mas que vocês sejam grandemente abençoados. Muito obrigada.